A engenharia de software e os métodos de desenvolvimento de software evoluíram durante os anos. E isso fez com que a área de qualidade de software, especificamente, tivesse que fazer as suas mudanças também na forma de sua atuação. Isso fica muito claro, por exemplo, no papel do líder, que antes era o chamado líder de testes e agora passa a ser o líder de QA ou QA Lead, tendo dentre suas responsabilidades a mentoria, a, a formação de QA Engineers e também a perspectiva de qualidade como um todo e não só da execução dos testes e do controle do progresso do status da execução dos testes. Dentro de duas partes desse episódio, você vai aprender um pouco mais sobre liderança de qualidade dentro do Ágil. A gente vai fazer isso dividindo essa mensagem como um todo em três partes. A primeira, na qual eu falo sobre a minha experiência como QA Lead ou gerenciando times de qualidade. No segundo, onde a gente fala sobre uma visão de mercado, que é que as vagas definem como sendo a necessidade para o QA Lead. E por fim, através de dicas de especialistas, QA Leads que já estão atuando hoje em dia no mercado. E a gente começa agora, então, com essa primeira parte que eu disse para vocês, que é essa visão que eu trago para vocês hoje, com base naquele esquema das 3 versões e meia da evolução da responsabilidade em testes, para tentar te mostrar aqui mais ou menos como isso funciona. Bem, como eu disse para vocês, aqui dentro a gente tem as 3 versões e meia que eu comento no meu vídeo da evolução da responsabilidade em testes. Só para que você possa entender melhor esse diagrama, eu quero que você olhe para o lado esquerdo e você vai ver ali que existem duas linhas, que são as linhas do responsável pelos testes e a linha da liderança. O que eu falo ali é o seguinte: quem é o responsável ou os responsáveis pelos testes, pela atividade de testar a aplicação. E embaixo você vê qual é ali o papel da liderança perante a esse contexto. Quando eu falo do contexto, estou dizendo para você ali daquelas linhas verticais. A gente tem o contexto do 1.0, que para quem já assistiu o vídeo da evolução da responsabilidade em testes, é basicamente o que a gente via num contexto mais sequencial, né? Como por exemplo o cascata. Depois a gente vê o 2.0 ainda em preto ali, né? Como sendo o preto aqui representando o comum aqui, certo? O esperado. E ali, então, nós temos o ágil no 2.0 e no 2.0, né? Novamente, para quem já está acompanhando aí o vídeo da evolução da responsabilidade em teste, sabe que é um contexto onde o QA dentro do time, né? Do dev team, é um conselheiro, um mentor, né? Ou uma mentora que vai colaborar com o time, dando a eles a informação que eles precisam para conseguir desempenhar ali, desenvolver um software de qualidade, mas nesse contexto do 2.0, o QA é mentor, ele não coloca a mão não necessariamente coloca a mão na massa, porque a responsabilidade não é dele em testar, ok? E no 3.0, né, nós temos ali então ainda, né, num contexto ágil, mas onde a gente já tem uma evolução, onde nós não temos QAs, a gente tem ali o Dev Team, né? O Dev Team é ali representado então por engenheiros de software que sabem o mesmo que os engenheiros de qualidade ou analistas de qualidade conhecem sobre testes. Então veja, não é simplesmente remover o QA, não, é ter todos os desenvolvedores que compõem o Dev Team sendo especialistas em qualidade também. Esse contexto, eu gosto sempre de lembrar, né, para que fique bem claro para vocês, eu fiz uma pesquisa no ano de 2020 e nessa pesquisa apenas 5% das empresas alegaram trabalhar dentro desse formato. 5% das empresas no Brasil. Isso por quê? Porque se você quer ter um contexto 3.0,
né? Você precisa ter engenheiros de software, ou seja, desenvolvedores que são capazes de, né, executar as mesmas capazes de ter todo o conhecimento que um analista de qualidade teria, né, e ainda agir como um analista de qualidade dentro do seu dia a dia, ou seja, desenvolve e antes de desenvolver, já pensa em todos os testes, a estratégia de testes em todos os níveis, né? E executa tudo isso, automatiza seus próprios testes em diversas camadas e assim sucessivamente. E a gestão tem que estar muito preparada, né, para isso, porque pensa, né, o que antes era passado para o desenvolvedor, eu não vou nem falar desenvolvedor, vou chamar de produtor de código. Passado do produtor de código, ele ia lá e produzia o código ali e passava, né, para frente para que outras pessoas testavam. Então, se for comparar esse produtor de código com o engenheiro de software, tem uma diferença muito grande, porque o engenheiro de software tem uma visão muito mais ampla, né, e um trabalho muito mais, né, minucioso, o que faz com que a velocidade seja menor, mas a qualidade seja muito maior. Não é toda gestão que está preparada para isso, né? Um investimento muito grande também em automação de testes, em automação de processos, em, né, DevOps, né, tão alto que precisa tão alto e tão sustentável que precisa conseguir ali lidar com essa enxurrada de automação de testes que vai ser construída, porque a gente vai ter ali muitas camadas, né? Então veja, é algo que não é nada fácil. Tá bom? Já no Ágil 2.0 que eu estava dizendo, né, você tem o analista de qualidade que está ali colaborando, né, com o time. Então, a responsabilidade, né, por entregar com qualidade as histórias é do Dev Team. Mas como o Dev Team ainda não tem profissionais que tenham esse conhecimento todo em qualidade, tem que ter ali dentro alguém que seja a pessoa que vai sentar e parear com os desenvolvedores, mostrando a eles como é que eles testam, como automatizam, como usam técnicas, como usam estratégias. Isso é o que a gente fala do 2.0. Mas, Júlio, e esse 1.5 que está até em vermelho ali? 1.5 é o que eu chamo de frustração, que é quando a gente tem um time que é ágil, né, entre aspas duplas, porque ainda está num processo de maturação. E dentro desse time existe um analista de qualidade. Só que o que acontece? Esse analista de qualidade, em vez de ser só o mentor, né, do time, ou desculpa, não é só o mentor, mas ao invés de ser o mentor ou a mentora do time, foi, na verdade, feito ali um Ctrl+C, Ctrl+V do tradicional, né? Pegou ali exatamente a ideia que tinha do tradicional, colocou dentro do ágil e chama de ágil, entendeu? Então não casa. Então, dentro desse contexto 1.5, o analista de qualidade tá criando caso de teste, tá executando o teste, tá planejando, tá criando estratégia, tá automatizando em várias camadas, tá abrindo bugs, tá participando de reuniões, tá, né, sendo responsabilizado completamente pelos bugs, né? Não tem ali os profissionais de desenvolvimento assiduamente testando. Então, eu não estou falando aqui que você tem, por exemplo, às vezes a gente tem no time, né, alguém que fala: Júlio, tô vendo que você está atolado aí, vou te ajudar a testar, né? Mas só quando eu tô atolado. Não é uma prática, tá entendendo? Então aqui é esse ágil aqui 1.5, né? Por que a frustração? Porque coloca-se toda a responsabilidade no analista de qualidade, de tudo, de fazer tudo que é relacionado à qualidade de software. Só que é só uma pessoa que recebe, né, o que tem ali uma história concluída só lá no 8º dia, entendeu? Onde não tem mais tempo para nada. E tá todo mundo lá cobrando relatório, cobrando artefato, sendo que nem usa às vezes, né? Escreva todos os casos de teste. Mas eu preciso testar. Não, escreva todos. Tem que cumprir aí a tabela. Não, tem que escrever o caso de teste. Mas, eu não uso mais. A gente poderia escrever isso, esses casos de teste aqui, em, sei lá, em testes automatizados em outras 2 ou 3 camadas. Daria a mesma coisa. Não. Escreva o caso de teste e execute. É a mesma coisa do que o tradicional, mas puxado para dentro do ágil, né? Sendo que no tradicional você tem 4 meses, 3 meses para produzir artefatos de teste, e dentro do ágil você tem só, né, 2 semanas para desenvolver tudo e testar tudo que tem dentro daquela determinada sprint. Então eu trago aqui para vocês essa visão da responsabilidade em testes. Por quê? Porque eu tenho certeza que
trazendo dessa forma, você já consegue identificar em qual ágil você está. Porque não adianta a gente falar assim, ágil. Todo mundo achar que todo mundo é igual. Não é igual, entendeu? Foi por isso que eu criei essa representação gráfica dessas 3 versões e meia, né, da evolução da responsabilidade em teste. Porque eu sei que existem vários ágeis por aí, né? Em qual deles você está? Júlio, já me encontrei aqui. Perfeito, então vamos seguir o jogo. Agora sim, falando de liderança, ou melhor, ainda mais um ponto, né, só para que a gente possa relembrar, dentro do tradicional, comando-controle, dentro do ágil a gente tem ali um time autogerenciável, né, mas dentro do 1.5 esse time não é só autogerenciável, ele também é comando-controle, então você vê lá né, uma liderança que está lá, né, fazendo o microgerenciamento, está lá, né, controlando o que está acontecendo através de relatórios de execução de testes, através de relatórios de defeitos encontrados, através de, né, essas ações e, né, o tempo todo ali gerenciando, né, a pessoa que está, o analista de qualidade que está dentro do time, né, quando na verdade era para ele ou ela ser autogerenciável e trabalhar ali junto com o time. Mas quando a gente vai para os próximos, né, para o 2.0, para o 3.0, a gente já vê ali, né, um time que realmente é autogerenciável. Beleza. Então, dentro do tradicional, né, o 1.0, a gente tinha uma liderança que era chamada de liderança de testes. Dentro do tradicional, do cascata, o que a gente tinha, na verdade, eram lá líderes de teste. Então tinha até um crescimento ali dentro da cadeia. Era o executor de testes, também chamado de testador, né, que pegava ali casos de teste e executava os casos de teste. Só que esses casos de teste, que eram documentos, né, a gente pode pensar em documentos de papel, num template do Word, escrito com o que você deveria testar, por exemplo. Só que, na maioria das vezes, esses documentos estavam numa ferramenta de gerenciamento de testes. Quem que produzia os casos de teste? Um profissional chamado analista de testes. Então veja, já falei aqui para vocês 3, né, possibilidades. O testador, também chamado de executor de testes, o analista de testes e o líder de testes. Então o líder de testes estava ali só, né, liderando o time e observando quais daqueles, né, centenas de casos de teste que foram produzidos durante alguns meses já foram executados, quais passaram, quais falharam, se os que falharam tiveram bugs abertos, se os bugs já foram corrigidos ou se ainda estão parados, quando serão deployados e assim sucessivamente. Então, o papel da liderança naquele momento, né, naquele contexto especificamente ali do 1.0, a gente tinha a coordenação do time como sendo uma das suas responsabilidades, relatório de progresso dos testes, como sendo também uma das suas responsabilidades. Aqui eu estou falando de cara crachar na quantidade de casos de teste que foram projetados versus quanto foram executados, versus quanto falharam, versus quantos não falharam, né, quantos tiveram sucesso. Além disso, planejamento dos testes era feito pelo líder. Então, independente de quantos analistas de testes tinham dentro do time, quem fazia o planejamento era o líder de testes, para aquela determinada demanda que seria executada, né? Quando a gente vai ali, então, ainda continuando dentro do 1.0, a gente tem também a melhoria dos processos. Então, quando fala de melhoria dos processos, quer dizer que o líder de testes olhava para toda a situação existente dentro daquele determinado projeto e, pensando através de um prisma de quais são as melhorias que podem acontecer nesse processo para que ele seja otimizado, então dava ali alguns insights ou realizava algumas ações, algumas atividades para aplicar aquela melhoria daqueles determinados processos. Ok? Então, basicamente, é isso que é a liderança de testes dentro do tradicional. Mas para esse vídeo a gente fala especificamente da liderança, né, de qualidade dentro do ágil, que é aqui o que a gente vê a partir do 1.5, ok? Mas eu achei de extrema importância trazer para vocês aqui o tradicional para que vocês tivessem também um contexto, uma base de como é feita a liderança dentro daquele contexto. Eu estou aqui o tempo todo me segurando para não falar como era feita, né, a liderança dentro daquele contexto, porque, né, hoje em dia, segundo relatórios aí relacionados à adoção da agilidade, se vê que, né, acima de 90%
das empresas que respondem a esses questionários alegam já ter pelo menos um time atuando dentro de um método ágil em suas organizações. O que demonstra um crescimento, né, assim, considerável da adoção dessa metodologia ao decorrer dos anos. Entretanto, ainda tem 10% lá que está rodando dentro do contexto tradicional aqui 1.0. Então, por isso, é importante também que você conheça. E se em algum momento você for convidado ou convidada a ser líder de testes em um contexto tradicional, você também vai ter uma noção mais ou menos do que se espera ali das suas responsabilidades. Vamos seguir adiante. 1.5, eu já disse para vocês que é quando uma empresa ali diz começar a aplicar o ágil, só que ainda não evoluiu a maturidade quanto a testes. A empresa ainda não sabe como é que a disciplina de testes tem que ser exercitada dentro de um contexto ágil. Então o que acontece? Alguém lá do fundo da sala grita: vamos fazer igual a gente fazia no tradicional. Ou então não fala isso, simplesmente fala assim: deixa comigo que eu sei como é que faz testes dentro do ágil. E aí vai lá ver, a pessoa tá lá falando: casos de teste, tem que ter aqui. Plano de teste por sprint, tem que ter aqui, entendeu? E a pessoa vai lá e vai relacionando quais são ali os itens do tradicional que ela quer puxar para dentro do ágil. Não é assim. Dentro do ágil você tem uma forma distinta de fazer as coisas, né? O time é autogerenciável. Cada um deles tem a maturidade de saber o que é bom e o que é ruim para o produto? Tem, cara. Quantos QAs geralmente tem no time? Geralmente eu tenho um QA dentro de um time. Para que eu vou escrever um caso de teste? Dentro do tradicional, eu era analista de testes, eu escrevia o caso de teste para que o testador testasse. Dentro do ágil, eu não tenho 2. E se eu tivesse 2 QAs, eu não ia ficar escrevendo um artefato para o meu amigo ir lá testar. Por quê? Porque tanto eu quanto ele sabemos quais são ali, né, as características que são importantes para serem exercitadas no teste. A gente vai explorar, né, vai fazer teste exploratório, a gente vai automatizar testes, não só no UI, mas no UI, no back-end, em diversas camadas que existem entre esses dois mundos, né, ou abaixo do back-end ainda. Vou explorar com testes automatizados. Por quê? Porque eu sei que se eu for ficar gastando meu tempo escrevendo e dando manutenção, e veja, isso é importante, você não só escreve, você também dá manutenção, num caso de teste, você vai gastar muito tempo, o tempo que você deveria estar lá explorando a aplicação, trabalhando em par com os desenvolvedores para ajudá-los a testar melhor, mentorando eles. Entende? Então, né, ali um contexto 1.5 onde foi trazido um montão de coisa do tradicional. Então aqui você vê, tem a coordenação do time, como tinha no tradicional, mas agora também tem uma mentoria do time. Então, além de coordenar, né, o líder de qualidade dentro de um contexto 1.5, também tem que mentorar, né, as pessoas do seu time para que elas evoluam. O relatório de progresso de testes ainda existe, porque ainda tem caso de teste, ainda tem os artefatos que se usava dentro do tradicional, né? Planejamento dos testes. Esse planejamento dos testes ainda é feito pelo líder, né? Deveria ser feito pelo QA, porque faz parte daquela determinada squad, né? Acompanha ali os processos, mas acaba sendo feito pelo líder, porque, né, a forma de enxergar testes ainda é meio antiga, então ainda pensa que o líder precisa ir lá e atuar diretamente nisso, quando na verdade, né, deveria mentorar os analistas de qualidade para que eles fossem capazes de autogerenciar, né, e conseguir ali então atuar dentro das suas squads. Né? Também responsável pela melhoria dos processos e também precisa ter o engajamento com engenharia e produto, né? Com os times ou com as pessoas relacionadas à engenharia e produto para conseguir então estar o tempo todo alinhado com o que vem, né? Como sendo atividades por aí relacionadas à qualidade, ou também estar alinhado ou alinhada às questões relacionadas à automação de testes, à evolução da infraestrutura e assim sucessivamente. Quando a gente vai para o 2.0, a gente vê, na verdade, que o trabalho do líder, né, da liderança de qualidade, já tem ali, então, uma pegada mais voltada a mentorar
a conseguir fazer com que a organização utilize métodos, né, estratégias de qualidade para conseguir melhorar os seus processos, melhorar, né, maximizar o conhecimento das suas pessoas, desenvolver de uma maneira mais produtiva e assim sucessivamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mentoria do time como sendo, né, um item que faz parte da responsabilidade de quem lidera essa atividade de qualidade. A gente tem também a melhoria dos processos, isso como sendo ali também um ponto muito importante, né, para o papel em si, que é eu vou olhar para o processo, para os processos e vou tentar melhorá-los, né? Engajamento com engenharia e produto, como sendo também um pilar muito forte para a liderança de qualidade dentro desse contexto. E por fim, qualidade do software a nível organizacional. Então eu olho para a organização como sendo o meu foco da qualidade. O que antes, então, eu tinha que ficar, né, no 1.5 ali, frustração, tendo que ficar participando e gerenciando e microgerenciando as atividades das pessoas de qualidade. Agora eu tenho mais espaço para conseguir olhar para a qualidade de uma maneira muito mais abrangente, né? E por fim, quando eu falo ali sobre um ágil 3.0 e eu tô pensando nessa liderança, aí é interessante, porque assim, talvez não exista nesse contexto aqui, né, em alguma empresa, não exista uma liderança de qualidade, mas sim ali uma área de engineering productivity, né? Como é um exemplo onde no Netflix, por exemplo, né, no Google também, onde eles têm lá uma área que vai estar responsável por construir, por dar produtividade para os engenheiros de software. Como fazem isso? Fazem isso através da construção de frameworks, da melhoria do uso de frameworks de automação de testes, da melhoria do uso dos ambientes para conseguirem testar melhor e produzir software com mais eficiência e eficácia, suporte aos testes não funcionais e assim sucessivamente. Se a gente consegue organizar isso de uma maneira muito clara, a gente consegue até trazer esses pontos relacionados a Productivity Engineering para também o 2.0. Eu vejo isso como sendo até um nível de maturidade a mais para quem está dentro do 2.0. Mas ainda assim a pessoa está muito relacionada à qualidade do produto ainda, né? Mas quando sobe ali pro 3.0, a gente tem já esse papel, às vezes como sendo um papel mesmo, né, um consultor de qualidade, ou às vezes sendo absorvido por algum outro papel, como por exemplo um tech manager, por exemplo, que vai colaborar ali com processos e pessoas, e dentro desse processo vai ter também ali uma pegada de análise de analista de qualidade, né? Então tem aí essas variações. E aí dentro desse contexto a gente tem todos os pontos que a gente tinha antes no 2.0, mais essa questão do Engineering Productivity, que é ali voltar-se, né, a trazer produtividade para quem desenvolve software, beleza? Então, isso daqui é o que eu tenho visto das empresas que eu tenho contato, das pessoas que atuam em empresas na qual eu tenho contato, dos meus alunos e também dos meus seguidores, quanto à forma com que eles expressam ser os ambientes onde eles atuam, ok? E como eu disse para vocês, também um pouco aí relacionado, né, à pesquisa que eu fiz no ano passado, quanto a, né, eu não perguntei objetivamente quem está no 1, no 1.5, no 2, no 3.0, eu fiz uma pergunta mais aberta, né, no LinkedIn. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição, para que vocês possam rever essa pesquisa. E aí 5% disseram que estavam ali no 3.0, as demais, né, acabaram por dizer estar no 1.0, 1.5 e 2.0, tá bom? Então veja a pesquisa depois na descrição do vídeo. Você precisa estar logado no LinkedIn para conseguir ter acesso, tá bom? Agora que você já conhece essa visão através desse meu prisma da evolução da responsabilidade em testes com relação à liderança de qualidade, nós vamos finalizar essa primeira parte desse episódio. A gente vai falar já no próximo episódio um pouco mais sobre o que o LinkedIn nos mostra, ou seja, as vagas que estão no LinkedIn nos mostram quanto à responsabilidade do líder de qualidade dentro de um contexto ágil,
E por fim, falaremos um pouco mais sobre dicas de QA leaders de mercado que dão aqui para nós algumas dicas que podem ajudar você como sendo um QA lead dentro de um contexto ágil. Se você gostou dessa primeira parte desse episódio, não esqueça de clicar no botão curtir, comente se você tiver dúvidas, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre a liderança de qualidade dentro do contexto ágil. A gente se vê na parte 2 desse episódio.